Antes, vamos falar sobre a rede social X do Elon Musk e a justiça brasileira. A Mônica Bergamo traz que o Alexandre de Moraes deu 24 horas, o ministro do Supremo, para que o X indique representantes sob pena de não reconhecer advogados no Brasil. Reportagem que foi atualizada às 3h16, não sei se a gente tem alguma atualização, a princípio não, a gente vai checar, mas o STF informou que não vai reconhecer os advogados da banca Pinheiro Neto como defensores da empresa X, enquanto a plataforma não indicar quem é o representante legal do X no Brasil. Hoje, o escritório informou que voltou a advogar para a empresa do Elon Musk perante o Supremo. Para o Supremo, no entanto, o X não tem como constituir advogados, porque não tem representantes no país. Vamos chamar o Arthur Igreja, especialista em tecnologia, que está conosco. E aí, Arthur, mais um capítulo dessa história que está se tornando uma novela já. Boa noite para você. Olá, boa noite. Pois é, história que não tem fim, né? Uma escalada por ambas as partes e agora com contornos tecnológicos e jurídicos cada vez mais complexos. Então, o X volta a funcionar no Brasil, mesmo que parcialmente, por uma mudança na tecnologia usada pelo X, evidenciando o quanto que o bloqueio inicial, no final dos contos, era frágil. E, por outro lado, nós temos a Starlink sendo solidária às multas e, aparentemente, o X agora recuando, querendo reestabelecer a sua representação no Brasil, pelo menos pediu um prazo para poder fazer isso e também sinalizando que, aparentemente, vai cumprir aquela que era a requisição inicial, que era o bloqueio de determinados perfis. Então, foi a partir desse episódio que toda essa imensa confusão começou, mas, enfim, veremos agora se é que vai ter como reestabelecer o bloqueio ou se o X vai recuar e vai reestabelecer as suas atividades no Brasil. O X pediu 30 O que dias, falta né, agora. Coach? Desculpe, eu que peço. Na verdade, só para informar que o X pediu 30 dias, é a reportagem também da Mônica Bergamo, que está no UOL. Esse prazo de 30 dias, pluga aí o nosso telão para indicar o representante no país. Foi o que informaram os advogados contratados pelo X para defender a plataforma aqui no Brasil. 30 dias é o prazo que pede. Deixa eu ver aqui, o X informou que os advogados serão os representantes exclusivos da empresa até que se esgote o prazo de 15 dias previsto pelo Estatuto do Advogado da OAB, para que eles atuem emergencialmente em nome do cliente. Depois vão indicar representante legal da plataforma. O prazo, no entanto, pode ser prorrogado por mais 15 dias, chegando a 30. Coach, contigo. Arthur, parece que o Musk agora deu uma recuada, né? Ele cedeu um pouco, né? Que bloqueou perfis, contratou um escritório de advocacia, mas tudo que ele faz é um negócio meio. Ele não nomeou um representante, ele um responsável. Por quê? Porque ninguém quer ser representante dele no Brasil, porque corre o risco de ser preso, como aconteceu já com a representante anterior, que não dá para prender um escritório de advocacia, né? Não é tudo uma jogada que ele faz, que no fundo, é para desmoralizar a justiça brasileira. O objetivo dele é esse, é testar o Brasil. É difícil saber, porque de fato são. E o curioso é o seguinte: são movimentos que eles são contraditórios, e isso num curtíssimo espaço de tempo. Porque, por um lado, ele parece recuar, a partir do momento que ele contrata uma banca de advogados, ainda não há representação legal, traduzindo. Do ponto de vista prático, não mudou nada. Só que isso acontece no momento em que ele passa a usar o serviço daquela empresa chamada Cloudflare, que agora está todo mundo falando sobre isso, que é para fazer o quê? Você tem um dinamismo no endereço aonde está o X. Então, o primeiro bloqueio pressupunha o quê? Que o X ele tinha um endereço único. Então, a Anatel foi lá e pediu para bloquear esse endereço. A partir da hora que o X começa a usar a Cloudflare, é mais ou menos o seguinte: é como se eu estivesse tentando entregar uma ordem judicial, mas a pessoa a cada momento está trocando de endereço. E é por isso que muitas pessoas estão conseguindo acessar. O que ele está conseguindo mostrar, e aí volto na tua pergunta, ele está conseguindo mostrar que não só o bloqueio é tecnicamente inviável da forma como ele foi feito, como ele é um bloqueio que estima que a internet é a internet de 25 anos atrás, onde não existia nuvem. Então, no final das contas, o que acontece é
ele está colocando o Alexandre de Moraes, ele está encurralando do ponto de vista tecnológico. Então, sim, eu concordo com esse argumento de que é desmoralizante. Só Obrigado. o Deltan Dallagnol chegou a festejar essa nova estratégia do Musk de usar essa empresa e dizer que com essa empresa é um golpe de mestre do Musk, porque com essa empresa que ele está usando como intermediária, o Brasil, para poder bloquearia quase toda a internet brasileira, todo mundo que usa, então seria impossível. Mas eu acho que, respondendo um pouco ao que o Couto perguntou, eu acho que, na verdade, o Moraes agora tomou uma atitude que faz um pouco o Musk pensar duas vezes, porque a multa aumentou muito. Agora é uma multa real. 5 milhões por dia já dá para o cara pensar, é alguma coisa. Antes a multa não era nada, não fazia nem cosquinha. 5 milhões por dia e tirando da empresa da outra, da Starlink, quer dizer, você pode criar problemas mais sérios para o Musk aqui. Mas me permita, eu te diria que é o seguinte, é importante entender a diferença entre as duas empresas. O X, o Twitter, foi comprado, o capital foi fechado, essa empresa é do Elon Musk. Então, ele faz com ela o que ele quiser, para o bem ou para o mal. É uma empresa que ele pagou mais de 40 bilhões de dólares, não tem necessidade pessoal ou interesse algum em rentabilizar, ele não depende disso. Enfim, aquilo ali é um pequeno esporte para ele. É um pequeno esporte. Agora, do outro lado, a Starlink faz parte da SpaceX, empresa essa que é de capital aberto, que tem mais de 200 mil clientes no Brasil, que tem um faturamento importante no Brasil. E dentro dessa empresa de capital aberto, por mais que o Elon Musk tenha por volta de 40% das ações, ele não é majoritário, ele não tem controle da empresa. É um cenário completamente diferente. Eu sei, mas o Alexandre de Moraes passou a considerar ela solidária. Sim, e mas isso o ponto é é um esse. problema para o Elon Musk. Mas porque o ponto é esse. Ela é solidária, ela vai ter que pagar. Você vai ter um problema com seus acionistas e com seus clientes. Mas o ponto é exatamente esse. O ponto é que se a Starlink fosse uma empresa de capital fechado e integralmente do Elon Musk, provavelmente o cenário não seria esse. Então, me parece, e aqui só podemos, obviamente, especular, mas é um daqueles cenários em que no X ele faz o que ele quer. Na Starlink não é bem assim. Exato. Mas isso não é um motivo para ele sofrer mais diante da decisão do Alexandre de Moraes? Pô, ali ele não pode fazer o que ele quer e ele está causando prejuízo aonde ele não pode fazer o que ele quer. É a única explicação para ele recuar. Exato, é isso que eu estou dizendo. A única explicação para ele recuar é isso. Fechou. A jogada do Alexandre de Moraes é mais efetiva. Chegamos a uma conclusão, então. Vamos trazer um último assunto aqui para o Arthur. Ô, Arthur, tem como quem acessou o X ser multado? Uma outra reportagem da Folha que está no UOL também agora. Moraes manda a Polícia Federal identificar e notificar quem fez uso extremado do X no Brasil depois do bloqueio. Reportagem da Júlia Scheib. Segundo a decisão do magistrado, a PF deve identificar o usuário e notificá-lo de que o uso da rede social foi proibido pelo Supremo. Este seria o primeiro passo. Na ordem, o ministro escreve que, se for mantido ou reiterado o comportamento, caberá a aplicação de multa de R$50 mil. Além de ter mandado suspender o X, Moraes já havia estabelecido o pagamento de 50 mil para quem usasse o chamado VPN. É isso, né, Arthur? Mas tem como multar tanta gente? Acredito que tenham sido muitos usuários, né? Na prática é inexequível. Então, assim como a história do VPN já era, né? Ali foi um erro crasso, naquela sexta-feira em que sai a decisão. Inclusive eu comentei isso, que me parece que foi muito mal amparada tecnicamente, porque VPN pressupõe privacidade, criptografia, a pessoa está conectando numa conexão segura e não há como rastrear que conteúdo ela está acessando. Traduzindo, aquela multa de R$50 mil para VPN, ela era inócua, porque vai contra o princípio da tecnologia, é uma tecnologia que garante a sua privacidade de conexão. Traduzindo, aquilo não servia para nada. E agora
estabelecer essa multa para quem fez uso extremado, bom, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, há de se definir o que é extremado. A segunda coisa, me parece uma multa que me lembra o que aconteceu lá nos anos 90. Quem baixasse MP3 seria multado. E aí o que aconteceu é que um punhado de pessoas foram multadas, muito mais num caráter educativo, num caráter para demonstrar que a coisa era séria, porque o fato é, se fossem, à época, multar todo mundo que estava baixando MP3, teriam que multar metade da população. Não foi o que aconteceu. Verdade. Aqui a situação é muito parecida. Boa, Arthur. O que Obrigado, me Arthur. parece é que o Alexandre de Moraes está meio perdido nesse caso, e ele está querendo, na verdade, pegar o Bolsonaro. Ele notou o seguinte: o Bolsonaro parece ter feito um acordo aí com o Musk, sabia exatamente quando ia entrar, estava com um textão pronto, entrou com esse textão. E o Alexandre de Moraes está querendo pegar essas pessoas que estavam combinadas com... Mas eu acho que não é por aí pela tecnologia, ele tem que pegar pelo aspecto político, dizer, olha, isso é uma tentativa de furar a questão do respeito ao STF. Boa, Thales. Você Arthur, concorda? e aí, Arthur? Não, exato. O fato é que nós temos aqui a questão tecnológica, a questão jurídica, a questão política, nós temos o inquérito que desencadeou tudo isso, o inquérito do uso das redes sociais, os perfis bloqueados, mas aí o que nós temos é um sombreamento entre todos esses assuntos. Falando aqui estritamente do ponto de vista tecnológico, a coisa não vai bem porque tem uma série volto a dizer, essa primeira decisão ela era muito mal amparada, ela mal concebida tecnologicamente, faltou uma consulta para entender a tecnologia. Exato. Então, nós estamos tentando resolver aspectos que têm a ver com tipificações criminais e muitas vezes falta de regulamentação e leis. E a tecnologia ela é o meio aqui, mas enfim, é uma confusão generalizada, eu diria. E não tem fim. É. Né? Exato.